O outono em Kyoto não era apenas uma estação, era um estado de espírito que pintava os templos de vermelho e dourado, como se a própria cidade estivesse se preparando para um longo adeus. Sakura caminhava pelo caminho de pedra que levava ao templo Kiyomizudera, o som de seu jeta ecoando suavemente contra o chão. Por 5 anos, ela manteve um segredo guardado atrás de um sorriso polido e de uma postura impecável. Hiroshi, o arquiteto que restaurava as vigas de madeira centenárias dos templos, era o centro do seu mundo, um ponto fixo em uma vida de mudanças constantes. O vento está mais frio este ano, não acha, Hiroshi? Sim, Sakura. Dizem que quando o outono chega assim, tão rápido, é porque o inverno trará segredos que estavam enterrados sob o peso da neve. Hiroshi não olhou para ela. Seus olhos estavam fixos nas delicadas estruturas de madeira que ele dedicava sua vida a preservar. Ele era um homem de silêncios, de gestos contidos e de uma melancolia que parecia vir de séculos atrás. Sakura sentiu o aperto habitual no peito, aquela dor doce de quem ama sem pedir permissão. Para ele, ela era a companheira de caminhadas, a confidente, a luz que aparecia nas noites de exaustão em seu ateliê. Para ela, ele era o único horizonte que ela desejava contemplar. Às vezes sinto que Kyoto é um grande cenário de teatro onde todos nós interpretamos papéis que não escolhemos. O que você faria se pudesse deixar o cinzel e a régua, Hiroshi? Se pudesse apenas ser alguém que não precisa restaurar o passado? Eu seria o vento, Sakura. O vento que não precisa justificar sua existência ou se preocupar com a integridade das colunas. Eu apenas sopraria, livre de qualquer peso. E você? O que você deixaria para trás se pudesse? Eu deixaria a paciência. Eu a trocaria por um momento de imprudência. Por uma única vez na vida, eu diria algo que faria o mundo parar, apenas para ver se você pararia comigo. Hiroshi parou de caminhar. Eles estavam sob as árvores de bordo, cujas folhas caíam como lágrimas carmesim. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável, mas sim denso, carregado de tudo o que não foi dito durante meia década. Ele se virou, e pela primeira vez em muito tempo, seus olhos encontraram os dela com uma intensidade que fez o coração de Sakura falhar uma batida. Você não tem ideia do perigo que essas palavras carregam, Sakura. A imprudência é o luxo de quem não tem medo de perder o alicerce. E o que você teme perder, Hiroshi? Eu estive aqui todo esse tempo. Eu sou seu alicerce. Ele deu um passo em direção a ela, mas hesitou, como se estivesse lutando contra uma corrente invisível. O drama daquele momento era palpável, o ar parecendo vibrar com a eletricidade de um encontro que estava escrito nas estrelas, mas sabotado pelo medo. A história deles era um livro cujas páginas haviam sido coladas uma na outra, e o destino finalmente parecia pronto para abrir as dobras. Eu não sou o homem que você merece. Vivo entre ruínas, tentando consertar o que o tempo destruiu, mas sou incapaz de consertar o que destruí em mim mesmo. Eu não posso te dar nada além de sombras, Sakura. Eu sempre vivi nas sombras ao seu lado, Hiroshi. Não me venha com desculpas sobre alicerces. Eu sou a única que conhece cada rachadura em sua alma, porque eu mesma as ajudei a curar, ainda que você nunca tenha notado. Ela sentiu a coragem subir pela garganta, um impulso que vinha de um lugar muito profundo, onde a resignação finalmente morrera. Sakura deu um passo, diminuindo a distância que o separava. O cheiro de incenso que vinha do templo se misturava ao aroma de chuva iminente. Ela tocou a mão dele, sentindo a aspereza da pele calejada pelo trabalho árduo. Sakura, não faça isso. Se você cruzar essa linha, não há como voltar para a amizade. Não há como voltarmos a ser o que éramos ontem. Eu não quero o que éramos ontem. Eu não quero o passado que você restaura. Eu quero o futuro, mesmo que ele seja apenas um momento. Se o destino nos trouxe até aqui, diante deste templo, sob estas folhas que caem, talvez seja porque o teatro terminou. O rosto de Hiroshi mudou. A máscara de estoicismo que ele usava como armadura começou a rachar. Ele segurou a mão de Sakura com uma força inesperada, puxando-a para mais perto. O mundo ao redor deles, os turistas, o som dos sinos distantes, o movimento da cidade, tudo pareceu desaparecer. Eu passei anos lutando contra o que sinto. Eu me convenci de que amar você era uma traição à sua liberdade. Eu achava que, se eu ficasse longe, se eu mantivesse o protocolo, eu estaria te protegendo da minha própria escuridão.
Mas eu falhei, Sakura. Eu falhei em não te querer a cada segundo em que você esteve ao meu alcance. Por que você não me disse? Por que permitiu que eu sofresse tanto em silêncio? Porque o silêncio era a única coisa que eu tinha para oferecer. Eu não tinha palavras, nem coragem, nem um futuro brilhante para te prometer. Eu só tinha esse amor egoísta e platônico, escondido nas dobras do meu casaco. Sakura sentiu uma lágrima escorrer, mas não era de tristeza. Era a libertação de uma vida inteira de espera. Ela viu, nos olhos de Hiroshi, o reflexo de tudo o que ela sentia, o mesmo desejo, a mesma dor, a mesma entrega. O cenário de Kyoto, com suas luzes que começavam a se acender nas casas de chá do bairro de Gion, parecia conspirar a favor deles. Não me prometa o futuro, Hiroshi. Apenas me prometa que hoje, neste exato momento, você não vai me deixar ir. Eu nunca te deixei ir, Sakura. Você foi a única constante na minha vida incerta. Você é a minha casa. Ele a abraçou, um gesto que começou contido e terminou com a urgência de anos de abstinência. Sakura fechou os olhos, perdendo-se no abraço que ela tanto fantasiou durante tantas noites solitárias. Não houve mais palavras. Não eram mais necessárias. O amor platônico, aquele que vivia na imaginação e nos sonhos, tinha finalmente se tornado real, visceral e inegável. Eles estavam ali, no coração de Kyoto, e para o resto do mundo, eram apenas duas pessoas caminhando sob as árvores. Mas para eles, o universo havia se reorganizado para que aquele momento acontecesse. Você quer ir? Ou quer ficar aqui, onde tudo começou? Vamos ficar. Até que a última folha caia. Até que não restem mais segredos. A noite caiu sobre Kyoto, transformando as sombras em aliados. O arquiteto e a mulher que o amava em silêncio finalmente começaram a construir algo novo, algo que não precisava ser restaurado, pois tinha acabado de nascer naquele instante de entrega dramática e absoluta. O destino, tão caprichoso, tinha guardado a melhor reviravolta para quando eles menos esperavam. Eles não eram mais reféns do passado, mas autores de sua própria história, ali, onde o tempo parecia ter parado apenas para vê-los finalmente se encontrarem. Eu te amo, Sakura. Mais do que qualquer viga que eu já tenha sustentado, mais do que qualquer templo que eu já tenha restaurado. Você é a minha restauração. E você, Hiroshi, é o motivo pelo qual eu finalmente aprendi a viver. E enquanto a lua se erguia sobre o Monte Ei, iluminando a cidade com um brilho prateado, eles caminharam lado a lado, não mais como amigos, mas como duas almas que, após uma longa jornada pelo deserto do silêncio, finalmente encontraram o oásis. A tragédia do que poderia ter sido deu lugar à esperança do que seria, em um drama que se encerrava com a promessa de que o amor, quando verdadeiro, sempre encontra uma forma de atravessar os muros que nós mesmos construímos. Kyoto testemunhou, através dos séculos, milhares de histórias, mas aquela, sob a luz de outono, seria contada como a mais bela e profunda de todas. A partir daquela noite, não haveria mais máscaras, apenas a verdade nua de dois corações que pararam de fugir um do outro para finalmente começar a caminhar na mesma direção. O reencontro sob as folhas de bordo do templo torna-se o cenário para uma confissão dramática e arrebatadora. O arquiteto de templos e sua confidente confrontam as barreiras que eles mesmos criaram para proteger seus corações. Esta é uma história de redenção, coragem e a força inabalável do amor, mostrando que, mesmo após anos de espera, o destino sempre encontra um caminho para unir duas almas destinadas a ficarem juntas.